Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Aprendi com Meu Cachorro, onde a gente fala sobre luto pet, espiritualidade e todas as lições mais preciosas que só os pets são capazes de dar. Eu sou Fernanda Lobo e hoje no podcast a gente vai falar sobre o fato de que nem toda saudade quer ser curada. Existe uma pergunta que eu acho que acompanha todo mundo que tá passando ou que já passou por um processo de luto, que é aquela pergunta que a gente se faz: quando que isso vai passar? Quando que essa saudade vai passar? Quando que eu não vou mais sentir isso? Eu acho que essa pergunta ela carrega um peso muito grande para quem tá vivenciando um luto, né? Porque parece que a saudade é uma doença que precisa passar pra gente conseguir retomar a vida. E não só a frase em si, mas o peso que vem com ela, do que a gente sente. É um pouco isso que a gente sente. A gente tá passando por um processo de luto pet muito recente, né? Parece que aquela dor da saudade, ela precisa passar pra gente conseguir, de fato, viver de novo. Mas ao mesmo tempo ela não passa. E aí passam mil coisas na nossa cabeça também, porque ao mesmo tempo que a gente quer que ela passe pra gente conseguir voltar a viver, a gente também não quer que ela passe, porque parece que se ela passar, a gente tá deixando o nosso pet pra trás, deixando um tempo que não volta pra trás de todas as formas possíveis. E a gente fica nessa, né? Meio que esperando esse momento dessa saudade passar. Mas nos lutos pets que eu vivi, eu comecei a entender que algumas saudades, elas não querem ser curadas. A gente não quer curar elas. E tudo bem. Porque eu comecei a entender nos meus lutos pets que nem toda saudade ela quer ser curada em si, mas ela quer achar o lugar dela. Quando a gente tá vivendo um processo de luto pet muito recente, tá tudo muito bagunçado dentro da gente. Essa saudade ainda não encontrou um lugar ali pra ela ficar acomodada, mesmo que não leve desconforto. No começo é completamente desconfortável. No começo é uma saudade que parece rasgar a alma, que paralisa a gente na nossa vida prática e cotidiana mesmo, que faz os nossos pensamentos ficarem presos ao passado, mas a gente vivendo o presente, precisando viver também, pensando no futuro. Então ela tá ali totalmente deslocada, né? E foi aí que eu comecei a entender que não é que a saudade ela queira ser curada muitas vezes. Ela só precisa encontrar o lugar dela dentro da gente. Que no começo, inevitavelmente, ela não encontra, né? Ela tá meio perdida ainda. Ela tá ainda muito vinculada à dor da ruptura, à dor da partida, da ausência. Ela tá muito presa à ausência e vinculada ao sentimento de finitude. E aos poucos a gente vai reorganizando essa saudade, sem querer curar ela de fato, mas ajudando ela a encontrar um lugarzinho melhor dentro da gente. Porque eu acho que num processo de luto pet, a sociedade e até nós com nós mesmos, nesse nosso processo interno do luto, a gente acaba vendo a saudade como um problema. E problema, a gente tem que arrumar uma solução pra ele. Não dá pra gente viver ali imerso no problema. O problema tá aí pra gente resolver. E eu sinto que a saudade no luto pet, ela é muito vista dessa forma. Como a resolução de um problema. Você precisa superar. E aí as pessoas, e até a gente com a gente mesmo, começa naquela cobrança de: ah, será que eu tô chorando menos? Será que eu tô sofrendo menos? Será que eu tô superando? E o superar fica muito vinculado a isso tudo, né? A esse quase esquecimento, botar a saudade de escanteio ali na nossa vida. E a gente se vê numa sinuca de bico, na verdade, porque ao mesmo tempo que a gente tem esses pensamentos, e às vezes até pessoas falam isso pra gente, a gente também fica preso no: se eu superar, entre aspas, isso, significa que eu vou esquecer o meu pet. E a gente fica lá, né, tentando dosar isso e quase que vinculando a saudade, muitas vezes, à necessidade de ainda existir um sofrimento, porque esse acaba sendo o único vínculo que ainda liga a gente àquele pet. E a gente fica nessa de: preciso superar, preciso me curar, preciso continuar vivendo, mas eu também não quero me desvincular disso, porque esse ainda é o vínculo que eu tenho com esse animal. E foi aí que eu comecei a perceber também que existe uma diferença gritante entre você sofrer e você sentir saudade. O sofrimento, ele pode mudar de intensidade. Mas a saudade, ela não precisa desaparecer
para você se sentir em paz de novo, ou em paz com aquela situação do luto em si. O sofrimento, ele aos poucos, ele pode ir amenizando conforme a gente vai lidando com essa saudade. A gente deixa de ligar tudo vinculado ao nosso pet, a lembrar dos momentos difíceis, a lembrar dele com tristeza, a vincular tudo que a gente viveu com ele a sentimentos com a culpa, do que eu poderia ter feito, do que eu não fiz, de tentar voltar no passado. Quando a gente vai se libertando disso tudo, o sofrimento ele vai diminuindo a intensidade. Ele vai se tornando muito mais uma dor pontual. De quando eu lembro do meu pet em determinada situação, de quando aquela saudade aperta e vem aquela dorzinha no coração. Mas a saudade, ela tá ali presente. Ela não tá ausente. Ela só tá mudando de forma para tirar a intensidade do sofrimento. Quando eu comecei a perceber isso, a ter essa consciência na minha vida, nos meus lutos pet, isso me ajudou muito a vivenciar mesmo o luto pet dos meus animais e a conseguir tirar desses lutos o melhor que eu pudesse. Porque apesar de toda a dor e de tudo de ruim que envolve a gente viver um luto pet, ele traz também muitas coisas boas. Porque ele eterniza muita coisa que o nosso pet deixou na gente. E aí eu comecei a perceber que a saudade, ela também pode ser presença. Os lutos pet que eu vivi me ensinaram muito isso, assim. No começo do luto do Gru, por exemplo, eu senti uma saudade dele que me paralisava. Paralisava primeiro a minha alma e depois me paralisava até fisicamente mesmo. Era uma coisa, assim, muito vinculada à finitude, sabe? E conforme o tempo foi passando e eu fui entendendo muitas coisas através dele, mesmo na ausência dele, muitas coisas através dele, eu fui entendendo sobre esse luto, sobre essa saudade, sobre esse sofrimento. Essa saudade dele foi modificando dentro de mim. Hoje em dia eu ainda sinto muitas saudades do Gru e eu sei que saudades dele eu vou sentir para sempre. Até o dia do nosso reencontro eu sei que eu vou conviver com essa saudade. Mas ela é uma saudade completamente diferente da saudade que eu sentia lá no começo, assim que ele tinha partido. Que era uma saudade que doía fisicamente mesmo, sabe? Eu sentia que a saudade ali no começo do luto do Gru era um lugar onde eu morava. Hoje em dia eu visito essa saudade. E quando a gente não mora mais em algum lugar, não convive tanto com determinadas pessoas, por mais que a gente ame essas pessoas, o convívio diário, intenso, o tempo todo, gera muito mais atrito, né? Gera muito mais conflito, gera muito mais discordância, briga. Quando você passa a só ser visita na casa daquela pessoa, aquela pessoa na sua, a relação muda. Por mais que vocês ainda tenham divergências, ainda briguem, é completamente diferente. É um lugar diferente, até que essas brigas e picuinhas e desavenças é um lugar muito diferente. E eu sinto que a saudade no luto ela é um pouco assim, sabe? No começo a gente mora nela. A gente fica naquela luta com ela, daquela convivência diária, de não saber lidar, de divergir, porque ela aparece em momentos que a gente não quer, não espera, ainda não tá preparado, mas ela aparece mesmo assim, quase que afrontando a gente. E aí a gente acaba numa luta dentro do nosso luto com essa saudade. E conforme o tempo vai passando e você vai entendendo certas coisas em relação a esse luto e a esse animal, a saudade passa a ser um lugar que você visita. Que por mais que às vezes ela ainda te gere dor, por mais que às vezes ela ainda insista ali em coisas que você talvez tenha dificuldade de revisitar, é uma visita. É algo pontual, é algo que você sabe que vai passar, é algo que você sabe que não vai ter aquele convívio de tanto embate, que cada um vai se respeitar, que você vai respeitar a saudade e ela vai te respeitar. O seu tempo, o momento, você começa também a entender coisas relacionadas ao tempo mesmo, né? As dimensões, ao vínculo com esse pet que não morre, que transcende,
que vai se modificando, que você vai entendendo a presença dele de outras formas na sua vida. Então vai mudando. Eu senti muito isso nos meus lutos pets, especialmente no luto do Gru, que foi o luto que mais me abriu os olhos para tantas coisas e me trouxe tantas lições preciosíssimas. E principalmente eu comecei a entender isso. A saudade não vai ser curada. Eu nem quero que ela seja curada. Ela não quer se curar e eu também não quero curar ela. Eu quero só ajudá-la a ter cada vez um lugar menos desconfortável dentro de mim. Um lugar onde eu consiga acessar nas minhas visitas quando eu quero, quando é bom pra mim. E mesmo quando não seja bom pra mim, que eu tenha o meu tempo respeitado. Que ela não invada a minha alma e os meus pensamentos em momentos e situações que eu não tô preparada pra lidar com aquilo, sabe? Eu tenho percebido muito isso, por exemplo, no meu processo de escrever o livro do Gru. Eu tô escrevendo um livro sobre o Gru e tem alguns capítulos que eu escrevo que eu empaco, assim. Por exemplo, o último capítulo que eu empaquei foi o capítulo onde eu falo sobre o que eu fiz com as cinzas do Gru. Onde a gente levou essas cinzas, por quê, o simbolismo disso pra gente, desse lugar tão incrível que a gente levou as cinzas dele. E eu demorei muito pra escrever esse capítulo. Eu tô demorando muito a escrever esse capítulo, porque é um lugar que ainda mexe muito comigo. Sempre que eu revisito isso escrevendo, porque quando a gente escreve, a gente reorganiza tudo dentro da gente, né? A gente reorganiza emoções, reorganiza pensamentos, eles começam a realmente ter uma clareza maior dentro da nossa cabeça. E aí, diante disso, quando uma situação dessa, né, que eu estou revisitando uma situação e que envolve tantas emoções difíceis pra mim, é um pouco difícil, né? Então você trava, vem saudade, vem memórias que às vezes eu ainda tenho dificuldade de lidar, dependendo do momento. E eu tenho simplesmente respeitado, eu não tenho forçado, sabe? Quando vem um capítulo tipo esse, que eu não consigo, que eu paraliso, que eu não consigo escrever sobre ele, eu respeito. Eu paro, não escrevo, vou escrever outro capítulo, vou escrever outra coisa, eu vou fazer outra coisa e depois eu volto. Porque é isso, é eu visitando uma saudade que eu sinto que naquele momento eu não estou preparada para lidar com o sofrimento que ela vai me trazer. O que no começo eu não tinha muito esse domínio, esse controle sobre essa saudade. E hoje eu já tenho. Entende? Ela continua muito presente, muito viva em mim, a saudade. Mas ela não invade mais o meu espaço de uma forma que me traga sofrimento. Ela vem, dói, eu entendo porque doeu, eu recoloco ela em alguma prateleira dentro de mim. E se for o caso, eu deixo ela ali guardadinha e volto para visitá-la mais tarde. E hoje eu faço isso com muita consciência de que em nenhum momento eu tô evitando o Gru. Em nenhum momento eu tô de alguma forma querendo esquecer ele, querendo não pensar nele. Porque, como eu falei no começo do episódio, eu acho que muitas vezes a gente acaba sofrendo mais do que a gente merece, porque a gente associa esse sofrimento a ainda ser o único vínculo que liga a gente a esse animal. E também ao medo de alguma forma esquecer esse animal, estar deixando esse animal pra trás. Ah, se eu não quero pensar nele, é porque eu não quero mais saber dele. Eu não quero que ele seja mais presente na minha vida. E aí vem outros medos, né, relacionados a isso. Medo da gente esquecer o olhar do nosso animal. Medo da gente esquecer o latido dele. Medo da gente esquecer como era a textura do pelo dele. Medo da gente esquecer detalhes dele e da rotina dele e do nosso vínculo com ele. Esses medos, eles vêm, né, de forma às vezes até inconsciente, a gente nem tem noção de que são eles que estão aprisionando a gente nesse sofrimento, mas eles de alguma forma vêm, ou de forma consciente mesmo, né, a gente tem esse medo e aí por isso a gente fica alimentando essa saudade que vem muito vinculada a um sofrimento, como se a dor diminuísse, é porque o meu amor por ele também tá diminuindo. Mas a verdade é que a intensidade da dor nunca teve relação com a intensidade do amor. Isso pode se fazer presente muito no início do luto, eu acho. Porque ainda tá tudo muito misturado, né? A gente ainda não conseguiu separar o amor, a intensidade do amor que a gente viveu com aquele animal, da intensidade da dor por aquela perda. Então no começo eu acho que sim, eles se misturam um pouco. Mas conforme o luto vai passando o tempo, a gente tem que ir tendo essa consciência de que um não tá vinculado ao outro.
A intensidade do amor não está vinculada à intensidade da dor. E quem ensina isso melhor pra gente do que os nossos pets? Os nossos pets, em vida e além da vida, eles ensinam muito isso pra gente. E eu sinto que no processo de luto, principalmente luto pet, né, que é um luto muitas vezes descredibilizado, existe uma pressão, seja das pessoas, seja até da gente que se bota em nós mesmos, de fazer essa saudade desaparecer, como uma forma de se curar, de superar. Mas algumas saudades, e com certeza a saudade dos nossos pets se inclui nisso, elas não foram feitas para desaparecer, pra gente esquecer. Elas foram feitas justamente para seguir com a gente, lembrando a gente que ali naquela história existiu muito amor. O que a gente tem que fazer é transformar essa saudade. Não deixar ela vir carregada de tanto sofrimento por tanto tempo. No começo é claro que vai vir, mas com o passar do tempo a gente tem que reorganizar ela. A gente tem que realocar ela dentro da gente. Essa foi uma das coisas que os lutos pets dos meus animais mais me ensinaram. Nem toda saudade merece e quer ser esquecida. Muitas só precisam da nossa ajuda para encontrar o lugarzinho delas dentro da gente. Espero muito que esse episódio tenha te ajudado, principalmente se você estiver passando por um processo de luto pet. Os nossos pets, eles ensinam muito pra gente, pelo amor e pela dor, que são as duas formas que a vida inevitavelmente nos ensina, e eles ensinam pra gente dessas duas formas. Pela dor é principalmente quando eles se vão, onde eles levam, sim, uma parte nossa, eles deixam aqui muita dor e sofrimento pra gente, mas junto com isso, eles deixam embutido nessa dor e nesse sofrimento muitas lições preciosas que a gente leva com a gente pra sempre, né? Na nossa vida de humano e pela eternidade. É o legado deles e eles eternizados na gente. Não esquece de ir lá no nosso Instagram, @gurulinda, me mandar um direct com sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no nosso podcast sobre luto pet e espiritualidade. E eu te vejo semana que vem. Tchau!